E nesse domingo, pessoal, nós teremos um convidado especial. Não tô sozinha no vídeo de hoje, porque nós vamos fazer uma atualização de Santos Brasil, porque vocês pediram demais lá no meu Instagram e também aqui nos comentários. Então eu já fiz vídeos sobre isso, vou deixar também nas sugestões para vocês. Deem uma olhadinha aqui na descrição. E pra gente já tocar esse vídeo, eu quero compartilhar a minha tela aqui com uma presença ilustre, que é o Eduardo Guimarães, da Levante Investimentos. Edu, seja muito bem-vindo. Oi, Bea, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos falar aqui de Santos Brasil, né? Eu também recebi muita dúvida, também gravei um vídeo no meu canal. E, enfim, continuo confiante aí com a empresa, né? Acho que os fundamentos, enfim, continuam sólidos e tá barato. Então, vamos passar aqui pelos principais pontos aí, as dúvidas do pessoal. Acho que o pessoal já conhece a empresa. Vamos falar, né, o que aconteceu aí nesse terceiro tri, por que a ação está caindo tanto, né? Está caindo 50% no ano. O que eu espero, né, daqui para frente, por que eu acho ainda um bom negócio. Você que não entrou, então, né, melhor momento possível para comprar as ações da Santos Brasil. Bom, pessoal, e antes de eu repassar as perguntas que vocês me mandaram pelo direct do Instagram ou quando eu abro as caixinhas de pergunta, antes de eu passar essas perguntas para o Edu, eu vou pedir já para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, também deem um pulinho lá no canal do Edu para provavelmente você vai fazer um vídeo super completo, como você sempre faz lá no seu canal, Edu. E o que eu quero fazer mesmo hoje aqui no vídeo é trazer, então, essas principais perguntas que o pessoal acabou trazendo. E eu já quero começar te lançando a pergunta que eu acho que muitas pessoas realmente estavam ansiosas para entender os impactos do coronavírus, os impactos dessa pandemia na Santos Brasil. O que aconteceu com ela nesse primeiro, segundo tri? Você consegue compartilhar com a gente? Consigo sim, ver. A pergunta é muito boa. Na verdade, né, o pior aí para Santos Brasil em termos de operação, de impacto do coronavírus, foi no segundo tri, né? E foi por conta da China, né? Vamos lembrar que começou lá a pandemia na China, então eles foram impactados primeiro. Então até tem um gráfico interessante aí para colocar na tela, né? Do gráfico que está no relatório que a gente preparou, que a Levante preparou, e o link está aqui na descrição do vídeo. A gente mostra trimestre a trimestre, né? Primeiro e segundo tri, o terceiro trimestre, que acabou de sair, né? Só para o Tecon Santos, né? Só para o terminal de containers da Santos Brasil, lá no Porto de Santos. Então, a gente vê que o primeiro tri subiu 7% em relação ao ano passado. O pior momento foi o segundo trimestre, com o fechamento da China, os navios não vindo para cá, 22% de queda. E o terceiro trimestre praticamente ficou flat, né? Ficou estável em relação ao segundo tri de 20%, e aí no ano cai 16%. Né? Então, é uma companhia, né? A operação de portos foi pouco afetada pela pandemia, pelo lockdown. Né? Ao contrário aí de shoppings, locação de veículos, turismo, companhia aérea e outras empresas, a operação continuou funcionando normal, né? De portos. Né? O que aconteceu foi uma piora no mix, né? Então, a Santos Brasil, ela ganha dinheiro de duas formas, né? Mais navios chegando lá, né? Para trazer importações para o Brasil. Então, vai lá, né? O braço mecânico vai lá, tira o container de dentro do navio, e quando a importação fica um tempo esse container lá no pátio, né, da Santos Brasil, até sair para o destino final. Então, as importações, e a gente coloca aqui também o gráfico para ficar mais fácil aí para vocês acompanharem, né? Os containers cheios, né? Ou seja, quando chega, né, material eletrônico ou importado aqui no Brasil, o container chega lá em Santos, ele caiu 22% no segundo trimestre. Então você pode olhar o gráfico, ele tinha ido muito bem no final do ano passado, tinha crescido 47%, ele cresceu só 13% no primeiro tri, e no segundo tri caiu 21,5%. Né? Então esse foi o impacto, né, do coronavírus e da quarentena e da desaceleração da economia brasileira na operação da Santos Brasil. Então, teve queda de volume movimentado, né, de container, e o que foi limitado, né, como eu mostrei aqui, 12% aí nos 9 meses do ano, então não é uma queda, né, a gente está comparando aí com shoppings que talvez tenha caído 90%, então caiu 12% o volume da Santos Brasil no ano, mais o container cheio, né, que é a importação, onde ela faz dinheiro, caiu muito mais. E aí, isso piora o mix, piora a margem da empresa. Né? Então, acho que as ações aí apresentaram uma forte queda, né? E acho que foi muito afetada agora por essa volatilidade recente da eleição. Então, até vale a pena aí a B também colocar,
pedir para o pessoal da edição, valeu aí, colocar o gráfico, né? As ações chegaram a cair 60% no ano, ali em março, se recuperaram, né? Ficaram caindo 25%, e agora voltou a cair, né? Então as ações voltaram a cair, estão acumulando aí 50% de queda. E aí a gente vai falar mais para frente, né? Por que aconteceu isso? Mas o impacto do coronavírus foi esses dois impactos que eu comentei, né? Então, queda no volume e piora no mix. Tiveram alguns impactos, mas em comparação com outros setores, a coisa não foi tão feia assim também, né, Edu? Agora, quando a gente fala do dólar, ele tem alguma influência, talvez, nesses impactos da Santos Brasil? Ou conforme a oscilação do dólar, você acha que não muda muito, por exemplo, na balança comercial e como isso pode afetar o negócio? Ótimo ponto, Bea, que você levantou do dólar. Até estava vendo aqui, o dólar médio do terceiro trimestre desse ano ficou 35% acima do ano passado. Então, o dólar médio do ano passado, que saudade, R$4, né? E agora ficou aí quase 5,40, né? Então, olha só a diferença, né, na taxa de câmbio. E claro, aí cai as importações, né? Fica caro, né, para trazer a importação. Então, o dólar médio foi de 3,97, foi o dólar médio no terceiro TRI 19, 5,38 o terceiro TRI 20. Né? Então, isso que explica a queda também nas importações. Né? E aí, claro, isso afeta demais a Santos Brasil, que ela ganha muito mais dinheiro quando tem importação. Né? Ela tem mais margem, ela tem mais receita no principal porto do Brasil, que é o Porto de Santos. Né? Então, acho que esse é outro impacto também aí. Um pouco, acho que é da quarentena, né, Bea? Mas um pouco também é a questão fiscal, a questão da eleição americana. Tem todo o cenário político também que a gente vive aqui, que traz muitas incertezas, também tem a própria questão de juros baixos, tudo isso mexe um pouquinho com todo o cenário macro que a gente está vivendo, né? Ô, Edu, já querendo trazer a segunda pergunta que a galera acabou mandando mais, a gente viu, então, esses impactos, né, que nós tivemos em Santos Brasil, por esses fatores que você trouxe para a gente agora. E quando a gente fala sobre o que ela está fazendo nesse momento, talvez para dar a volta por cima, e aí eu já quero emendar, porque talvez tenha um pouco a ver, enfim, com o follow-on que ela fez recentemente. Como você acha que vai trazer, enfim, os impactos desse follow-on para a empresa e o que ela está fazendo nesse momento para passar por esse período turbulento, né? Na verdade, esse follow-on que eu acho que trouxe talvez mais volatilidade para o preço da ação, né? Então, no mês de setembro, as ações caíram 22,5%. É normal num follow-on que foi relativamente grande, né? A companhia levantou 790 milhões de reais, né? Uma entrada líquida de 760 e poucos. Então, a companhia levantou uma oferta grande, mas isso derrubou bastante o preço das ações. E aí o que mudou na tese, desde o nosso último bate-papo e até o meu último vídeo, foi isso, né? O terceiro TRI, então, a gente não viu o volume recuperar e nem as importações, a gente não tem ainda o dado da importação, mas com esse câmbio e com a economia não foi, porque sazonalmente, né, Bea, setembro e outubro, agosto, setembro e outubro são os melhores meses, né? Que aqui o pessoal importa, né, para o final do ano, para o Black Friday, para Natal. Então, não veio aquele vento favorável da importação no terceiro TRI. Teve o dólar alto e aí a companhia decidiu aí fazer um follow-on, né? A empresa tinha já um nível baixo de dívida, então a empresa tinha 80 milhões de reais só de dívida líquida, isso é 0,8 da geração de caixa dela, 0,8 vezes, né? A geração de caixa dela medida pelo EBITDA. Então, ela estava tranquila, inclusive fazendo expansão no Tecon Santos. Né? Então, ao contrário aí de, sei lá, Petrobras cortando investimento, todo mundo segurando investimento, a Santos Brasil investindo. Então a companhia mudou um pouco o discurso e aí resolveu captar, e aí ela vai crescer mais e ela vai usar a maioria aí dos seus recursos para entrar em novos leilões de portos, né? E aí a gente tem aí, entrando aí talvez os catalisadores, que eu sempre gosto, né? A gente recomenda uma ação, tem que ter algum catalisador que destrave o valor, né? Então um deles, esse é mais médio prazo, porque privatização de porto demora, mas isso vai acontecer, né? Então a Codesp vai ser privatizada e teremos diversos leilões aí de outros terminais de celulose, terminal a granel, terminal líquido. Então a Santos Brasil está agora com 686 milhões de reais de caixa líquido para entrar e crescer mais. Então, além do investimento que ela vai fazer de 1,5 bi no total lá no Tecon Santos, vai entrar em novos negócios. E ela quer acelerar também o negócio dela de logística. Então, acho que mudou um pouco o cenário aí que deu
trouxe um mar revolto, né? Junto com o Ibovespa caindo 5% no mês, mais a oferta, mais o medo aí de eleição e risco fiscal, lembrando que é uma small cap, né? Então a small cap balança mais mesmo, e eu acho que agora é uma excelente oportunidade. Ô, Edu, antes de você trazer os outros catalisadores, porque eu sei que tem mais, porque eu já fiz o dever de casa, eu já li o relatório que vocês disponibilizaram pra gente, só deixa eu situar a galera, porque esse vídeo, gente, a gente não tá falando o que é a Santos Brasil, tanto o que ela faz, porque a Levante Investimentos ela está disponibilizando um relatório onde explica todo o business, todo o case, toda a tese de investimentos, e porque a gente também já fez vídeo sobre isso aqui no canal, que eu falei no início que eu vou deixar nas sugestões aqui para vocês. Agora, Edu, para eu acho que você continuar a sua tese de investimentos, né? E fazer essa atualização de Santos Brasil. Até então, quando a gente fez esse vídeo ano passado, ela era a small cap de 2020. E aí, é claro que veio pandemia, coronavírus e todas as projeções que a gente tinha feito, não somente para uma Santos Brasil da vida, mas para várias outras ações esse ano, enfim, tiveram esse percalço aí no meio. O que mudou e qual é a sua visão agora para Santos Brasil daqui para frente, né? Quais são os catalisadores, a própria questão se ela tá cara ou se ela tá barata, né? Porque muita gente pergunta, olha, quando vocês falaram do vídeo há quase um ano atrás, ela era um preço, e agora, né? Atualizando esse cenário de pandemia, como é que tá a questão do caro, barato e quais os catalisadores? Muito boa pergunta, Bea. Então, assim, esse ano não vai ser bom, né? Então, não vai ser o resultado que a gente esperava, também não vai ser a economia que a gente esperava, né? O PIB vai cair 5%, o dólar está muito mais alto, então... E aí, qual que é o catalisador, então, de curto prazo, né, que eu vejo? É o reajuste do contrato com a Maersk, né? Maersk Hamburg Süd, maior operador armador no Porto de Santos, né, no Tecon Santos. Então, é um contrato grande que vence no primeiro trimestre. Que aí você vai ter reajuste de preço, né? O Tecon Santos é mais ou menos aí 70% aí do resultado da Santos Brasil, até um pouco mais. E lá no Tecon Santos, esse contrato da Maersk é quase 2/3 do total. Então é super trigger, né? Como a gente fala, catalisador. Não acho que saia a notícia dessa renegociação antecipada esse ano. Eu espero isso para o começo do ano que vem, né? Então a gente está falando aí talvez de 5, 6 meses. Vai ter esse vento a favor muito favorável, né? Você pegar um grande volume de containers e reajustar o preço. Então, acho que esse é o primeiro catalisador que eu vejo que é óbvio, que é calendário, né? Sempre vence no começo, aí no primeiro tri do ano que vem. Outros triggers aí, ou catalisadores aí, acho que são prazos um pouco mais longos. Primeiro, essa questão de privatizar a Codesp e o Porto de Santos. Acho que isso vai ser positivo para a operação do Porto de Santos como um todo, né? Coisas como a profundidade do canal, os serviços que precisam ser feitos lá, vai ganhar uma agilidade nisso. Acho que o ministro Tarcísio está fazendo um bom trabalho e leilões têm ido muito bem. A gente vai ter agora a Santos Brasil entrando em leilões, né? Então ela está avaliando ativamente possíveis novas operações portuárias, né? Porque a Santos Brasil hoje tem basicamente 3 operações de portos, né? Tem Santos, tem lá no Pará e tem em Ibituba, né? Então são essas, Vila do Conde, né, no Pará. Então são essas operações que a companhia tem. E ela deve expandir, né? E aí ela está avaliando todas as opções, né? Então tem Ibituba e Vila do Conde lá no Pará, que é menor, Tecon Santos, que é bem grande, uma possibilidade agora de entrar em novos negócios, né? E aí ela está hoje com uma posição de caixa bastante grande para isso, né? Só para ter uma ideia, o caixa dela, arredondando aqui, 700 milhões de reais, né, líquido, e ela vale 3,5 bi na bolsa, né? Então, só o caixa que ela tem vale 20%, né, do valor de mercado inteiro da companhia. Então, isso vai destravar valor, e isso não tinha no cenário antes, né? Antes era só praticamente o Tecon Santos. E aí, outros 2 catalisadores que eu vejo aí é a expansão do Tecon Santos, que no final do ano que vem vai aumentar de 2 milhões de TEUs, que é a unidade de capacidade, para 3, vai investir 1,5 bilhão, o projeto já começou e está rodando, e ano que vem, né, vamos torcer aqui para o Brasil dar certo, né, vamos ter crescimento de PIB e melhora de importação, né? Então você vai ter esses ventos favoráveis, que é a operação como ela é hoje, melhora da importação, melhora do container e o preço da Maersk, e a questão uma cereja do bolo, vamos chamar assim, que é a privatização do porto e novas operações
né, em leilões que a Santos Brasil pode colocar. Para dar uma ideia assim de quão barato a empresa está, né, tem um múltiplo muito utilizado, né, que é o valor da empresa dividido pela sua capacidade de movimentar containers, né? Então, olhando só o Tecon Santos, nem estou olhando lá o Pará e Ibituba, no glorioso estado aí de Santa Catarina, o Tecon Santos é 2 milhões de teus ano, né? Se a gente pega o valor de mercado da Santos Brasil, que é 3,6 bilhões de reais, tira esses 700 milhões de caixa líquido, a gente tem um valor da empresa de 2,900. Como é 2 milhões a capacidade, a gente está falando que a empresa está sendo negociada a R$ 1.450 por teu. Então é muito barato, só para ter uma ideia, quando a Portonave da Triunfo foi vendida aí, em Itajaí, também foi vendido o terminal de Paranaguá, o valor vendido foi de R$ 2.500. Então isso dá um desconto aí de 42%. E isso que eu estou olhando, sem projeto novo nenhum, e não estou colocando os outros portos que a empresa tem. Então, isso é muito barato, e aí tem uma conta no relatório, né, que é bem legal, que eu recomendo que vocês baixem, que aí justamente tem o preço teto, né, até que preço eu acho que vale a pena. Então, a R$ 4,00 dá esse descontão aí que eu falei, para as transações que foram anunciadas faz pouco tempo. E aí lá no relatório tem no detalhe essa conta e tem até que preço comprar as ações. Então, você que ainda não investiu nas ações da Santos Brasil, as ações estão caindo 50% no ano. Acho que tudo que tinha de má notícia de Covid, de economia, já está no preço. Follow-on, ofertas de ações. E agora eu acho que tem um momento mais favorável aí no começo do ano que vem, um catalisador aí de curto prazo. Edu, só para atualizar, galera, hoje no dia que a gente está gravando, as ações da Santos Brasil, elas estão em torno aí de R$ 4,00, né? É claro que essa semana a gente já está vivendo bastante volatilidade, tem dia que sobe muito, tem dia que cai muito, tem dia que a Bolsa de Valores começa subindo, termina caindo, e dólar e vice-versa, mas a R$ 4,00 é um preço realmente muito abaixo da primeira vez que a gente fez esse vídeo. Então eu acho que principalmente quem entrou e quem continua na ação, acho que o principal é realmente ponderar essa questão de que é um investimento de longo prazo, né, Edu? E quem não entrou antes, porque talvez estava com algum receio, deem uma olhada realmente em todo esse material que o pessoal do Levante produziu para vocês, estude um pouquinho mais sobre a empresa, porque agora definitivamente nós temos aí um desconto bem grande em relação à primeira vez que a gente falou sobre essa ação no canal, mas ainda assim, né, Edu, acho que investimento de longo prazo, não adianta a gente também se desesperar muito com essas movimentações de curto, e temos que entender que tivemos uma pandemia no meio do caminho que derrubou muita coisa, não somente Santos Brasil, mas nós temos bancos, vários outros ativos que caíram muito, que eu acho que ainda seguem, inclusive, descontados, né, Edu? Isso é talvez uma matéria para outro vídeo, mas banco, sim, está caindo mais de 30% no ano, continua barato. O próprio Ibovespa acumula uma queda de 17%. Então, lembrar, né, pessoal, a Santos Brasil é uma small cap, como eu falei, ela vale 3,5 bi de reais, né? Tem que ter um horizonte de investimento, um prazo mais longo, mas eu acho que, enfim, está barato, né? Está bem descontada. Eu acho que todas as más notícias possíveis aí estão no preço da ação. Só lembrar, né? Não é nenhum rentabilidade passada, não é garantia de futuro, mas as ações bateram R$ 8,00 em dezembro, no começo do ano. Então, a própria Bolsa estava em 120 mil pontos, né? Então, acho que tem muito espaço aí para valorização, e as ações estão descontadas e os fundamentos continuam sólidos, né? Como eu falei, comparado a outros setores, o resultado dela não perdeu tanto assim, né? Ela perdeu um pouco de margem, perdeu um pouco de volume, mas, né, a operação de portos segue não afetada aí pelas quarentenas e pelos lockdowns. Edu, gostei muito desse nosso bate-papo de hoje. É um collab relativamente diferente, né? Porque por mais que pareça que a pandemia, as pessoas elas estão, enfim, se dando luxo, talvez, de se encontrarem um pouquinho, mas agora, ainda assim, a gente está fazendo as coisas à distância. Você está da sua casa, eu estou aqui da minha casa, do meu escritório, mas o papo acho que foi igualmente informativo. E, pessoal, se vocês chegaram até o final desse vídeo e não deixaram o like ainda, façam isso. Também deem um pulinho lá no canal do Edu. Entendam que a gente falou aqui de uma small cap, então você pode sim enfrentar uma volatilidade grande nesse tipo de papel, mas se você quer estudar um pouquinho mais do case, todos os links estarão aqui na descrição para vocês, beleza? Edu, mais uma vez, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo aqui no canal e eu espero que, assim como quem nos assiste agora, você tenha um excelente domingo.
É isso aí, pessoal. Obrigado, Bea. Bom domingo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.